Atos capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 1 até 21. Atos capítulo 2, versículos 1 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes aí que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai amado, te suplicamos que, através do Teu Espírito, o Senhor nos dê compreensão dessa passagem e que sejamos conduzidos através dela até a pessoa de Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler tem sido um dos textos mais importantes para a vida da igreja nos últimos 2000 anos. Para alguns, essa passagem aqui é motivo de orgulho, mas para outras pessoas, de controvérsia. Por causa dessa passagem aqui, há quem ame ser chamado de pentecostal. Mas também, há pessoas que não suportam sequer ouvir essa palavra. Afinal, o que o dia de Pentecostes significou para essas pessoas aqui, dessa época? O que possibilitou para elas o Pentecostes? Qual é o impacto do dia de Pentecostes na vida dos seguidores de Jesus? Qual é o impacto disso no mundo daquela época? E como nós deveríamos compreender esse texto nos dias de hoje? É para responder essas perguntas e tantas outras que nós vamos perceber nesse texto que Lucas, o autor desse livro, ele divide essa passagem que eu li em 3 partes simples, naturais, e na leitura a gente vai percebendo isso.
E nós vamos perceber, à medida que fomos estudando essas três partes, 3 fatos sobre o Pentecostes. 3 fatos sobre o Pentecostes. O primeiro fato sobre o Pentecostes é que o Espírito Santo chegou. Versículos 1 a 4. O Espírito Santo chegou. Olhe novamente o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O nosso texto começa 50 dias depois da crucificação de Jesus. E como nós sabemos que são 50 dias depois? Porque Lucas nos diz que era dia de Pentecostes. O que o dia do Pentecostes significa? Literalmente, essa palavra significa o 50º dia. O dia número 50. O que acontecia nesse dia? O dia de Pentecostes era uma festa que os judeus celebravam, tanto os judeus de Jerusalém quanto de todos os lugares do mundo. Nesse período, eles vinham até a cidade de Jerusalém e ofereciam para Deus a primeira parte das colheitas. Os primeiros frutos estavam surgindo, eles separavam esses frutos e dedicavam a Deus. E por meio dessas ofertas, eles celebravam aquela data, lá do passado, quando o povo, depois que saiu do Egito, da escravidão, celebrando a Páscoa, eles peregrinam por 50 dias e chegam ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, o que acontece? Moisés sobe o monte e de lá ele recebe os 10 mandamentos. E então ele desce do monte e entrega a lei de Deus ao povo. E o que aquela lei dizia? Ela orientava aquele povo que foi escravo, que vivia numa cultura idólatra, cheia de falsos deuses, mas agora esse povo é o povo de Deus, foi libertado por Deus. Então a lei mostrava para eles um novo estilo de vida, um novo modo de se viver. Não mais como pagão, não mais como idólatra, não mais entregue às paixões do pecado, mas agora um povo que vai buscar fazer a vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus em santidade. Então é bem nesse contexto que o nosso texto se encaixa. Aqueles seguidores de Jesus, eles estão reunidos num só lugar, na data de Pentecostes. Provavelmente eles estão naquele cenáculo, lembra? Domingo passado nós falamos isso, era um aposento que ficava na parte superior de uma casa ou de uma hospedaria, e eles estão ali reunidos, e então algo acontece. Versículos 2 e 3, olhe novamente. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqueles discípulos, eles, naquela casa, naquele cenáculo, eles têm uma experiência sobrenatural. Primeiro eles ouvem um som, como se fosse uma tempestade tomando toda a casa, mas perceba como o texto diz. Não havia um vento sequer. Se você pegasse uma pena e jogasse ela, ela ia cair no chão assim. O que havia era um som como de um vento impetuoso. Primeiro, eles ouvem um som. Em segundo lugar, eles veem chamas de fogo, como se fossem línguas. Imagine isso. Pequenas chamas descendo sobre a cabeça de cada um dos discípulos e então, provavelmente, desaparecendo ali sobre eles. E o que acontece em seguida é o que lemos no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo preenche aquelas pessoas e por causa disso elas começam a falar em outras línguas por causa da capacitação do Espírito que estava sobre elas agora. Vale notar aqui que essa expressão outras línguas que foi usada pelo autor original, Lucas, ela significa literalmente idiomas diferentes. É isso que significam as palavras que Lucas está escrevendo para nós aqui. Então, são idiomas que eram falados em outros lugares do mundo. Em outras palavras, eu vou frustrar talvez algumas pessoas, nada de língua dos anjos aqui, tá? O texto está dizendo para nós que eram dialetos humanos diversos que as pessoas falavam e a gente vai falar sobre isso logo mais. O texto explica isso. Mas por enquanto, o que a gente precisa destacar é o primeiro fato sobre o Pentecostes.
E o primeiro fato sobre o Pentecostes é que o Espírito Santo chegou. E o Espírito Santo chegou exatamente 50 dias depois da celebração da Páscoa, naquela festa que era marcada para festejar a entrega da lei de Deus ao seu povo. E por que isso é importante? Por que Lucas coloca isso com tantos detalhes nesse texto para nós? Porque entre o povo de Israel, naquela época, havia uma expectativa de que um dia Deus iria cumprir aquilo que ele tinha prometido. Por exemplo, pelo profeta Jeremias. Em Jeremias 31, você não precisa abrir lá, mas pode ler depois com mais calma, nós lemos que aquela geração que recebeu a lei escrita em pedras, eram 2 tábuas de pedras, aquela geração que recebeu aquela lei lá no Monte Sinai, ela falhou em obedecer aqueles 10 mandamentos. Mas não só aquela geração, os filhos dos filhos e dos filhos e dos filhos deles também falharam em obedecer a lei. Eles não conseguiram viver de modo santo, como era a vontade de Deus. Mas Deus prometeu, por meio do profeta Jeremias, que um dia ele iria firmar um novo contrato, uma nova aliança com o seu povo. Ele daria ao seu povo uma espécie de segunda chance para que o seu povo pudesse viver a maneira de Deus, para que o seu povo pudesse fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus. E em Jeremias 31, Deus diz que nesse dia ele iria gravar a sua lei, não mais em tábuas de pedras, mas dentro do coração desse povo. E dessa forma eles não iriam mais conseguir viver como pagãos, por mais que eles ainda tivessem o desejo de viver como pagãos, porque Deus iria falar a essas pessoas, iria incomodar essas pessoas, não mais com uma lei morta escrita em papel ou pedra, mas Deus iria falar com eles de dentro para fora. Deus iria falar ao coração deles. E mesmo que eles falhassem em tentar obedecer a Deus, Deus diz, nesse dia eu vou perdoar todos os seus pecados. E como é que Deus faria isso? O profeta Jeremias diz que é através do Espírito Santo. Jeremias está dizendo que Deus iria derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. E esse Espírito não só iria gravar a lei de Deus nos corações das pessoas, garantindo para elas que elas foram perdoadas por Deus, como esse Espírito iria conduzir essas pessoas naquele novo estilo de vida, naquele novo modo de vida que Deus queria que o povo vivesse, mas não conseguia viver. Mas agora, através do Espírito, eles vão conseguir viver. Então, é isso que nós estamos presenciando em Atos capítulo 2. Nós estamos vendo o dia em que Deus, enfim, cumpriu aquilo que tinha prometido por meio de Jeremias. E é interessante visualizar isso. Porque pense um pouquinho comigo aqui. Lá no passado, Moisés subiu ao Sinai para de lá de cima entregar ao povo os 10 mandamentos, a lei de Deus, gravada em pedras, uma lei que o povo não conseguiu obedecer, não conseguiu cumprir. Mas no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus subiu ao céu, nós vimos isso semana passada, para entregar ao povo de Deus a lei de Deus, mas uma lei gravada no coração do povo, para entregar o Espírito Santo àqueles que se submetem a Deus. E esse Espírito iria capacitar esse povo, iria conduzir esse povo não só a conhecer a vontade de Deus, mas conseguir cumprir a vontade de Deus. Então é isso que nós estamos vendo em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. O Espírito Santo chegou. E o que isso significa para nós hoje? Talvez você esteja perguntando isso. Bom, significa que através desse dia, o dia de Pentecostes, Deus começou a sua nova aliança com os homens. Através desse dia aqui. Por meio dessa nova aliança, Deus não só perdoa os nossos pecados, mesmo que eles sejam muitos, mesmo que eles sejam gravíssimos, mas Deus perdoa. E por meio dessa aliança, Deus derrama sobre nós o seu Espírito, e Ele faz isso gravando a sua lei nos nossos corações. Então, se você deseja desfrutar dessas bênçãos, ser perdoado por Deus, ter a lei de Deus gravada no seu coração, ser capacitado a obedecer a Deus, buscar uma vida santa, se você deseja isso, então você precisa crer que isso só foi possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Foi isso que Lucas nos disse no capítulo 1 de Atos. Na primeira Páscoa, lá no Egito, lá atrás, milhares de anos atrás, um cordeiro foi morto para salvar o primogênito dentre o povo. Lembra das famílias do povo? Mas há 2000 anos atrás,
50 dias antes de Pentecostes, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto para nos salvar. Ele morreu no nosso lugar, para que então, através disso, nós pudéssemos fazer parte da nova aliança de Deus com os homens, pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Você já parou para pensar o quanto isso é maravilhoso? Nós desfrutamos dessas bênçãos prometidas por Deus no Antigo Testamento, cumpridas no dia de Pentecostes. Mas é necessário que você responda se você já fez isso algum dia na sua vida. Se você já creu nessa mensagem. Porque se você ainda não creu nessa mensagem, o que tem te impedido de fazer isso? Por que você não fez isso ainda? Por que você não faz isso hoje? Você só vai ter a ganhar com isso. Mas se você já fez isso, a pergunta é outra. A pergunta é como está sendo a sua vida. Porque se Deus gravou a lei dele no seu coração, então Deus já te mostrou o novo estilo de vida que você deve ter. É essa palavra gravada aqui dentro, te incomodando a viver segundo essa palavra, o Espírito Santo de Deus te conduzindo a um novo estilo de vida. Como está a sua vida? Ela está sendo dedicada exatamente para viver não mais como pagão, como idólatra, mas agora viver como um povo santo, que faz a vontade de Deus. É assim que a nossa vida está marcada ou não? Porque é isso que Deus queria quando derramou o seu Espírito sobre o seu povo. O primeiro fato sobre o Pentecostes é que o Espírito Santo chegou. O segundo fato é que as nações começaram a ouvir o Evangelho. Desde esse dia. As nações começaram a ouvir o Evangelho. E nós vamos ver isso dos versículos 5 até 13. Mais uma vez, olhe comigo o versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Queridos, como já foi dito, a festa de Pentecostes reunia milhares de judeus ali em Jerusalém, vindos de todos os cantos do mundo. Mas nem todos esses que vinham eram judeus de fato, nem todos eles tinham nascido da linhagem de Israel. Alguns deles eram prosélitos. O que era um prosélito? Era alguém que não nasceu da linhagem de Israel, mas que tinha se convertido à religião de Israel, ao Deus de Israel, ao judaísmo. Então você tinha ali em Jerusalém judeus de berço, que viviam ali, viviam fora, mas também tinham pessoas que não eram judias, mas tinham se convertido ao judaísmo, tanto de dentro de Jerusalém quanto de fora. Todo tipo de gente. E então nós vemos o versículo 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, que voz? A dos discípulos cheios do Espírito. Afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lucas diz para nós que essa multidão, composta de judeus e de não-judeus, essa multidão ouve o que os discípulos de Jesus estão falando, provavelmente eles já não estavam mais no cenáculo. Uma vez que o Espírito está neles, eles começam a pregar, a falar em outras línguas, eles saem do cenáculo pregando sobre as ruas, nas ruas, e as multidões estão ali aglomeradas, eles chegam perto, e o texto diz que todos ficam perplexos, desconcertados. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Naquela época, a língua universal, podemos dizer assim, era o grego. Hoje em dia é o inglês, em algumas regiões, o espanhol. Então, imagine, o inglês de hoje era o grego daquela época. Mas você tinha ali em Jerusalém pessoas que falavam ainda o aramaico e pessoas que falavam o hebraico antigo, clássico. E ainda havia regiões em que as pessoas falavam o latim, por causa dos filósofos romanos, dos escritores romanos. Então você tem essas línguas mais faladas naquela época. Só pessoas muito ricas, pessoas muito instruídas tinham capacidade de falar mais de uma língua e todas essas línguas ao mesmo tempo. E por um milagre, a gente viu no versículo 4, o milagre do Espírito, aqueles simples discípulos, eles não tinham muita instrução formal, eles não eram acadêmicos,
mas eles começaram a falar todas essas línguas. E o melhor de tudo é que as pessoas que estavam ao redor, que falavam aquilo de berço, elas estavam compreendendo o que os discípulos estavam falando. E como nós podemos ter certeza de que eram línguas compreensíveis? Porque eles mesmos dizem nos versículos 7 e 8, olha lá. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aquela turma fica admirada, porque aqueles discípulos eram galileus, e provavelmente, como é que eles sabem, né? Talvez pelo estilo de roupa, mas principalmente pelo sotaque. É como se tivéssemos um nordestino aqui em São Paulo, ou um paulista lá no Nordeste, né? Dá para perceber, eles são de outra região. E a Galileia era uma região desprezada. Da Galileia não vinha muita coisa boa, não. Então lá em Jerusalém, que era a capital, o pessoal desprezava o galileu, e eles dizem, essa turma vem da Galileia, mas mesmo assim nós estamos ouvindo eles falando a nossa língua fluentemente. E aí eles descrevem quem é que estava ali ouvindo isso. A partir do versículo 9 até o 11, nós temos uma lista aí de mais de 15 nações diferentes. Olha o que diz o texto. Somos partos, versículo 9, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Toda aquela turma estava entendendo as grandezas de Deus, ditas pelos simples discípulos. Conforme o que nós já estamos vendo em Atos, e nós ainda veremos nesse livro, as grandezas de Deus, ou as maravilhas de Deus, talvez na sua versão esteja assim, elas dizem respeito àquilo que Deus fez em Jesus e através de Jesus em favor do seu povo. Em outras palavras, as grandezas de Deus dizem respeito à salvação que Deus ofereceu aos homens por meio de Jesus. As grandezas de Deus são o Evangelho. E aqueles discípulos estavam anunciando isso. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas grandezas daqui a pouco, mas por enquanto, note que esse dom de línguas, ele não era um falar em linguagem incompreensível, não era um orar em linguagem incompreensível a Deus, como os nossos irmãos pentecostais fazem, porque não é sobre isso que esse texto está falando. Aliás, sobre esse assunto, o apóstolo Paulo fala em outra carta, e talvez um dia a gente chegue lá, 1 Coríntios capítulo 12 até capítulo 14, ele fala exatamente sobre o falar uma língua incompreensível e orar a Deus em uma linguagem que ninguém entende. Mas não é isso que Atos 2 está falando. Atos capítulo 2 está mostrando para nós que o Espírito Santo capacitou aqueles simples discípulos para que eles anunciassem as grandezas de Deus, o Evangelho, através de línguas que eram línguas faladas pelas pessoas naquela época, mas línguas que eles não conheciam de forma fluente, mas eles estão sendo capacitados a falar, a ponto das pessoas compreenderem cada palavra que eles diziam. Então, é isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. E como que as pessoas responderam? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Olha lá. A primeira opinião é que havia algumas pessoas interessadas em entender o que estava acontecendo ali. Eles estavam compreendendo o que os discípulos falavam, mas não estavam entendendo o milagre. Então eles estavam interessados. Mas havia um segundo grupo que zombava apenas. E esse grupo dizia que eles estavam bêbados, o que é irônico, né? Porque uma pessoa bêbada não fala uma língua que ela não conhece de modo que a gente compreende, né? Na maioria das vezes a gente não entende nada que o bêbado está falando. Não faz sentido, mas havia uma turma ali que não estava entendendo e começou a zombar. Mas apesar disso, uma coisa aqui está clara. O segundo fato sobre o Pentecostes é que as nações,
aquelas que estão representadas pelos povos ali em Jerusalém, as nações começaram a ouvir o Evangelho através da boca daqueles simples discípulos, mas que estão sendo capacitados pelo Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Novamente, Lucas quer que a gente olhe para o Antigo Testamento. E você, como um bom leitor da Bíblia, deve ler a Bíblia nesse sentido, de entender o que o Antigo Testamento disse e como o Novo Testamento aplica o Antigo Testamento. Quando Lucas está falando isso aqui para nós, provavelmente está nos fazendo olhar lá para Gênesis 11. E o que acontece em Gênesis 11? Há muito tempo atrás, nós vimos que as nações da época, elas se uniram para construir uma sociedade em que eles não iriam mais precisar de Deus. Era uma revolta. E essa cidade foi chamada de Babel. Você já ouviu falar sobre isso? E eles queriam construir uma torre, a Torre de Babel, para chegar lá no céu e tirar Deus de lá. Era mais ou menos isso que eles queriam fazer. E o mais importante é que todos eles falavam a mesma língua, provavelmente a língua que Adão e Eva falavam com Deus, lá no jardim. E toda a humanidade falava essa mesma língua. E o que Deus fez diante dessa revolta? Deus desceu até a terra e Deus confundiu a linguagem deles. A partir daquele momento foi que surgiram as diferentes línguas, os diferentes dialetos. Então, aquela turma agora que já não se entende mais, eles ficam frustrados e eles param aquela construção e eles voltam cada um para sua casa confuso e frustrado. Depois disso, em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abrão, naquela época. Depois Deus chama ele de Abraão. E o que Deus promete para Abrão? Deus diz para ele o seguinte: olha, através da tua descendência, eu é que vou criar uma sociedade especial. Não são os homens que vão criar uma sociedade especial. Eu é que vou criar essa sociedade, só que dessa vez é uma sociedade totalmente dependente de mim. Não independente, mas dependente. E uma sociedade que vai ser unida em uma só linguagem, em uma só maneira de falar. Então o que nós estamos lendo em Atos capítulo 2, basicamente é a reversão do que aconteceu lá em Babel, quando o povo estava construindo a torre. Lá, Deus confundiu a linguagem daqueles povos através de vários idiomas, mas o que nós estamos vendo em Pentecostes é que Deus está se apresentando às diversas nações, nos idiomas das nações. Então Deus os está unindo em um só povo, em uma só mensagem, como Ele prometeu para Abraão. E esse povo está se entendendo através de uma mensagem simples, mesmo que cada um falasse uma língua diferente. A linguagem simples era a respeito das grandezas de Deus. Era a respeito daquilo que Deus fez por meio de Jesus. Era a respeito do Evangelho. Mas eu quero que você perceba que mesmo assim, mesmo que fosse uma mensagem fácil de ser compreendida, ainda assim as pessoas reagiram ou com dúvida ou com zombaria. E deixa eu dizer para você, às vezes nós nos esforçamos bastante para anunciar o Evangelho para as pessoas, não é? Da maneira mais clara que a gente puder, mais simples possível. E nós nos desgastamos para fazer isso, mas nem sempre as pessoas compreendem aquilo que nós estamos dizendo. Querido, se aconteceu com os apóstolos, você acha que não vai acontecer com a gente? Naquela época tinha pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. E está tudo bem. É claro, está tudo bem se nós estamos entendendo o que estamos falando. Então você precisa se perguntar: eu entendi o Evangelho? Eu entendi o que Pentecostes significa? Eu entendi o que Jesus veio fazer nessa terra? Porque se eu entendi, significa que no mínimo eu tenho que ser capaz de saber explicar o Evangelho às pessoas. Tem gente que diz: eu não sei evangelizar. Como você não sabe evangelizar? Eu sei que é difícil romper as barreiras, falar para as pessoas, mas o que eu vou falar no evangelismo? Fala aquilo que Deus fez por você. E o que Deus fez por você está no Evangelho. Não, mas eu não sei o que é o Evangelho, então me desculpa, talvez você não tenha sido alcançado pelo Evangelho. Tudo bem que as pessoas não entendam, é importante que você entenda. Mas, da mesma forma, mesmo quando a gente está sendo claro em anunciar o Evangelho, fala devagar, conta aquilo que a gente crê, poderá haver pessoas que vão zombar de nós. Zombar daquilo que nós estamos falando. Pessoas que dizem que nós estamos perdendo tempo. Talvez você tenha pessoas assim ao seu redor. Pessoas que dizem para você que
Você está gastando o seu tempo porque você crê e fala de coisas que não fazem sentido, coisas incompreensíveis, coisas malucas. Você está perdendo a tua vida como se você estivesse bêbado. E muitas vezes as pessoas dizem isso estando elas bêbadas. E dizendo que você é crente e você está desperdiçando o seu tempo. O que a gente faz em momentos assim? Bom, o que os apóstolos fizeram? Eles estavam cheios do poder do Espírito. E eles também sofreram a mesma coisa. Então, se zombaram dos apóstolos, por que as pessoas não iriam zombar de nós? Queridos, a realidade é que nem sempre as pessoas vão entender o Evangelho e muitas vezes vão atacar os mensageiros. Vão zombar dos mensageiros. Então, não fique tão preocupado assim se as pessoas zombam de você porque você crê em Jesus, porque você segue Jesus, porque você prega Jesus para essas pessoas. Isso não significa que você está errado. Significa que elas estão erradas e que elas não compreendem o que você compreende. Elas é que estão cegas, elas é que estão surdas, elas que estão em completa rebeldia contra Deus, como o povo lá em Babel. São essas pessoas que estão equivocadas. Esse é o segundo fato sobre o Pentecostes. As nações começaram a ouvir o Evangelho através da boca daqueles simples discípulos. Chegamos, enfim, ao terceiro e último fato sobre o Pentecostes. É que os últimos dias começaram. Os últimos dias começaram, e nós vemos isso nos versículos 14 até 21. Por enquanto, vamos ler 14 e 15, mais uma vez. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Como nós vimos, a multidão está reagindo aqui em misto de dúvida e de zombaria. E alguém precisa dar uma explicação do que está acontecendo. Então, é nesse momento que os 12 apóstolos, eles se levantam. Provavelmente o povo se assentou, porque estava querendo ouvir o que eles diziam, estavam ali questionando o que aquilo significava. Os apóstolos percebem as dúvidas e a zombaria e eles se levantam. E aí Pedro toma a frente, e Pedro então faz um discurso que primeiro é uma resposta para os zombadores. E aí ele diz para aquela turma que aquilo não era e nem poderia ser resultado de bebedeira, porque não era hora, para aquilo. Aqui é interessante perceber que, diante da zombaria de algumas pessoas, Pedro oferece uma resposta lógica. Pedro diz, não faz sentido eles estarem bêbados agora, por causa do horário. Pedro está explicando o mal-entendido. Significa que as pessoas que zombavam agora vão parar de zombar? Não, não significa. Mas pense um pouquinho aqui. Pelo menos aquilo serviu de explicação para aqueles que estavam com dúvida. Irmãos, às vezes quando nós explicamos sobre aquilo que nós cremos, para as pessoas que estão zombando de nós, talvez essas pessoas continuem zombando de nós. Mas já parou para pensar que enquanto você está explicando para o seu tio que não crê e é ateu, talvez o seu sobrinho esteja do lado ouvindo a tua explicação, e esse sobrinho que estava com dúvida pode vir à fé porque você está explicando o Evangelho para o tio que zomba de você? Interessante, é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está respondendo os zombadores, mas ao mesmo tempo dando explicação para quem tinha dúvida. Então não perca as oportunidades. Se você tiver a oportunidade de testemunhar de Jesus, quem sabe explicando a fé para um zombador, você não testemunhe de Jesus para aquele que tem interesse, mas talvez tenha vergonha de falar com você. Então não perca as oportunidades. Então, depois de calar os zombadores, Pedro se volta para aqueles que estavam com dúvida. E então ele diz no versículo 16 o seguinte: Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que Joel profetizou? Se você rapidamente olhar para o versículo 17 abaixo aí, você vai ler que Joel falou sobre os últimos dias, certo? A gente já vai ver o versículo 17 com mais atenção. Mas Joel profetizou sobre os últimos dias. Na linguagem do Antigo Testamento, os últimos dias seriam um tempo em que as promessas de Deus feitas lá no Antigo Testamento seriam completamente cumpridas.
Os últimos dias seriam como uma espécie de ponto alto da história da humanidade. É o objetivo final da história. E nesses dias, que não poderiam apenas ser alguns dias, mas poderiam ser muitos dias, anos, séculos, talvez milênios. Mas esses últimos dias, na perspectiva de Deus, seriam os dias em que Deus começaria a cumprir aquilo que prometeu no Antigo Testamento, até que chegasse o último dia. O último dia dos últimos dias, esse último dia, era chamado de o dia do Senhor. E o que era o dia do Senhor? O dia do Senhor era um dia em que o próprio Deus viria em pessoa, lá do céu, aqui para a terra, para colocar um ponto final nessa história. E Deus faria isso julgando todos os pecados dos homens e dando início ao seu reino definitivo sobre toda a criação, em uma nova criação. E antes que o dia do Senhor chegasse, Joel capítulo 2 fala sobre isso, alguns fatos vão acontecer antes. Pelo menos 3 que são citados aqui por Pedro. Fatos que acontecerão entre os últimos dias. Olha o primeiro fato, está nos versículos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O primeiro fato a se cumprir antes do dia do Senhor é que Deus iria derramar o seu espírito sobre todo o seu povo. E Deus usaria todos, homens, mulheres, escravos, senhores, todos, para falarem sobre o reino dele, para profetizarem sobre o reino dele, para verem o reino de Deus, para sonharem sobre o reino de Deus. No passado, você vai lembrar que só reis, profetas, sacerdotes e talvez um ou outro homem piedoso, mulher piedosa do Antigo Testamento, é que tiveram o privilégio de fazer essas coisas que o texto diz. Mas Deus está dizendo que nos últimos dias todos os crentes seriam testemunhas do reino dele. E conforme Pedro, é exatamente isso que estava acontecendo naqueles dias, lá em Pentecostes, há 2000 anos atrás. O segundo fato a se cumprir antes do dia do Senhor, nos últimos dias, está nos versículos 19 e 20. Olha lá. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O segundo fato a se cumprir antes que o dia do Senhor chegue é que Deus iria abalar os elementos da criação. Como se Deus estivesse enrolando essa criação. O autor de Apocalipse usa essa linguagem, como se Deus estivesse enrolando um pergaminho. Deus estaria encerrando essa realidade, para que então ele pudesse gerar uma nova criação através dessa velha criação. Então, antes que o dia do Senhor chegue, antes que os últimos dias terminem, esse mundo vai parecer que está desfazendo. Se você pensar um pouquinho comigo, de fato isso se cumpre um pouquinho mais a cada dia, não é verdade? Essa criação está, parece que, caindo, derretendo, os astros no céu, a terra, os mares, os animais. É isso que está acontecendo. Céu e terra estão sendo abalados. E aí nós chegamos ao terceiro fato a se cumprir antes do dia do Senhor, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está o terceiro fato. Antes que chegue o dia do Senhor, Deus salvaria todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Queridos, de acordo com Joel, o dia do Senhor seria sim um dia de juízo a todas as nações, mas também seria um dia de salvação. Antes que esse dia chegasse, Deus ofereceria aos homens uma segunda chance para que eles pudessem ser salvos. Mas que salvação era essa?
Na linguagem de todo o livro de Joel, e você, de novo, pode ler esse livro também durante a sua semana, mas durante todo o livro de Joel, ele está mostrando para nós que quem invocar, a palavra invocar significa clamar, buscar socorro. Quem invocar ao Senhor vai desfrutar de uma dupla salvação. Primeiro, vai ser salvo do justo castigo pelos seus pecados, vai ser salvo do juízo final e eterno de Deus contra os pecados dos homens. Mas quem invocar ao Senhor, além de ser salvo do juízo, também vai poder participar da nova criação que Deus está fazendo. Uma vez que os seus pecados foram perdoados, essa pessoa pode participar do que Deus está fazendo de novo no novo mundo. Então, de acordo com Pedro, quando é que tudo isso começou a ter início? Bom, na linguagem desse texto, os últimos dias começaram exatamente naquele 50º dia depois da Páscoa, no dia de Pentecostes. Esse é o terceiro fato sobre o Pentecostes. Os últimos dias já começaram. Já começaram. E esse início foi marcado por Deus ter enviado o seu Espírito ao seu povo para que eles pudessem ver, sonhar e falar sobre o reino dele nessa terra. Desde esse dia que o Espírito veio, toda a criação tem tido convulsões, tem tido abalos, como se ela estivesse se desfazendo. E isso vai crescendo até que chegue ao seu ápice. E enfim o Senhor vai voltar do céu para a terra, para julgar os povos e para implementar o seu reino completamente nessa nova criação. E a única forma de alguém ser salvo desse juízo e poder participar da nova criação de Deus é através da invocação ou do clamor ao nome do Senhor. Mas que Senhor é esse? Que nome é esse? Olha o final do discurso de Pedro, que a gente vai estudar semana que vem, versículo 36, Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro afirma para aquele povo que Deus tornou Jesus, a quem eles crucificaram, o Senhor do universo, o novo Senhor do universo. Queridos, o terceiro fato sobre o Pentecostes é que os últimos dias já começaram. Sabe o que tudo isso significa para nós? Significa que a única forma de sermos salvos do juízo de Deus para poder participar da nova criação de Deus é através do nome do Senhor Jesus. Só quem clama Jesus, só quem invoca o nome de Jesus, só quem busca em Jesus socorro pode ser perdoado por Deus e pode desfrutar dos planos de Deus para o futuro. Então você precisa encerrar essa mensagem perguntando para si mesmo se você já fez isso um dia na sua vida. Se você já se pegou clamando, invocando o nome do Senhor para ser salvo. Porque se você já fez isso, então você pode descansar no fato de que Deus já te perdoou. Mesmo que você ainda lute contra o pecado dia após dia, se você já clamou e invocou o nome de Jesus como o Senhor da sua vida, se você acredita nessa mensagem, mesmo que o pecado te assalte e te assole e te derrube dia após dia, o Senhor Jesus olha para você como alguém perdoado. Descanse no fato de que pelo sangue do Senhor Jesus você foi perdoado. Mas olhe para o futuro também. Olhe para a lei que foi gravada no teu coração e marche para essa nova criação em novidade de vida, lutando contra esse pecado, porque o Espírito agora te capacita a fazer isso. E olhe para aquele dia em que o Senhor vai voltar e vai implementar o seu reino completamente nessa terra, na nova criação. E nesse dia, a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos cada lágrima. Lá não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais luto. Olhe para esse dia, porque você invoca o nome do Senhor, isso tudo é verdade para você. Você vai viver com o Senhor para todo sempre. Mas deixa eu dizer para você que talvez não tenha feito isso ainda na sua vida.
Se você nunca invocou o nome do Senhor, então você deveria considerar fazer isso o quanto antes, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Se os últimos dias começaram 2000 anos atrás, hoje são o quê? Os últimos dos últimos dias. Quem garante que o dia do Senhor não seja ainda hoje? Se você tem a audácia de dizer para si mesmo, não, eu não tomei uma decisão por Jesus ainda, deixa eu curtir um pouquinho mais o pecado aqui. Deixa eu buscar os meus sonhos, os meus projetos. Depois eu dou ouvidos a Jesus. Por quê? Porque talvez eu vou viver até os 100 anos, com a tecnologia do jeito que está, a medicina com seus avanços. Eu tenho um pouquinho de dinheiro. Eu acho que o tipo de vida que eu tenho, não vou morrer tão cedo assim. Bom, louco. Essa noite te pedirá o Senhor a sua alma, e você, com os bens que conquistou, vai fazer o que com isso aí? Mas talvez você não morra, mas o dia do Senhor chegue. E você está protelando, e está enrolando, e com preguiça e procrastinação e provocação ao Senhor, você tem não decidido por Jesus constantemente na sua vida. Então deixa eu dizer para você, aproveite a segunda chance que o Senhor está dando, porque ninguém sabe quando vai ser o último dos últimos dias. Ninguém sabe quando será o dia do Senhor, porque essa pode ser a sua última chance. Queridos, ainda há muito mais para falar sobre o dia de Pentecostes, e a gente vai gastar mais 2 mensagens falando sobre isso, porque o capítulo 2 é muito longo, mas por enquanto essas informações aqui já são importantes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo chegou, as nações começaram a ouvir o Evangelho, e os últimos dias começaram. Que ao lembrar de Pentecostes, você se lembre dessas coisas, e tenha elas no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela mensagem de Atos, capítulo 2, que muito nos desafia. Como é bom poder estudar a Tua Palavra. Como é bom poder descobrir aquilo que o Senhor fez no passado e que tem tanta relevância nos dias de hoje, principalmente no que se refere à salvação. Obrigado por nos oferecer a chance de sermos salvos. Senhor, eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Uma igreja que não fuja da ação do Espírito. Uma igreja que entenda que não há lugar na face da terra que nós possamos nos esconder da Tua presença e da Tua ação. Então, que ao invés de fugir, nós nos rendamos à Tua vontade. Que o Teu Espírito nos dirija ao cumprir a Tua vontade nessa terra. Que mude o nosso modo de viver. Que nos faça viver mais parecidos com Jesus. E eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não tomaram uma decisão. Que hoje seja o dia, antes que o último dia chegue. Que o Teu Espírito os converta. Que o Teu Espírito transforme esses corações, para que eles também possam encontrar salvação em Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.